E aí, pessoal, vamos ver o que cai no segundo dia da PUC? Lembrando que a gente compilou os últimos 5 anos de prova para poder indicar a vocês os itens mais prováveis de você encontrar amanhã quando abrir o teu caderno de provas. Vamos lá? Na prova de Química, os assuntos mais cobrados são Química Geral, Físico-Química e Química Orgânica. Em Química Geral, é essencial que o aluno saiba classificar os elementos dentro da tabela periódica. Isso significa reconhecer as características comuns dos elementos que pertencem a uma mesma família ou grupo da tabela. Algumas dessas características são eletronegatividade, capacidade de formar ácidos ou bases, ou até mesmo o número de oxidação. Em Físico-Química, um bom assunto para revisão de última hora seriam os métodos de tentativas ou redox para o balanceamento de equações. Sobrando algum tempo, seria bom que o aluno também desse uma olhada no funcionamento das pilhas eletroquímicas, considerando também a nomenclatura dos processos que acontecem nos eletrodos. Por exemplo, ânodo acontece a oxidação, cátodo acontece a redução. Finalmente, Química Orgânica. Aparecem todos os anos questões que cobram a classificação de uma molécula a partir das funções orgânicas presentes ou então a classificação da cadeia carbônica dessa molécula, considerando ciclicidade, saturação ou presença de heteroátomo. Na prova da PUC, a incidência de questões que cobram conceitos de geografia geral é maior que a frequência de questões que cobram conceitos de geografia do Brasil. Em geografia geral, o tópico mais frequente são as atividades econômicas dos países, com especial ênfase para a atividade agropecuária, a classificação e análise da matriz energética e comparação entre os níveis de industrialização dos diversos países. Países muito industrializados começaram o processo de industrialização usando carvão como matriz energética. Portanto, nós temos algumas consequências, principalmente ambientais, para esse processo. Já nas questões que abordam o clima, o aluno precisa relacionar a umidade, a amplitude térmica e o grau de pluviosidade com os diferentes climas que ocorrem no planeta Terra, bem como identificar a qual região está associado a determinado clima. Na geopolítica, as áreas de maior interesse para a prova são a África e o Oriente Médio. Em geografia do Brasil, os assuntos mais cobrados são clima, relevo e atividades econômicas das regiões brasileiras. Em especial, o aluno tem que tomar cuidado com as características próprias do nosso estado, Rio Grande do Sul. Na prova da PUC, tópicos de História Geral e História do Brasil são cobrados com igual frequência. É importante que o aluno consiga traçar paralelos entre fatos históricos acontecidos fora do país e consequências que eles tiveram aqui dentro. Em História Geral, um bom tópico para a revisão é a Guerra Fria. Relacionado a isso, podemos destacar a criação dos planos Marshall e Comecon e a descolonização da África e da Ásia. São tópicos recorrentes em História do Brasil as revoltas acontecidas no período colonial e na República Velha. Considerando as revoltas no período colonial, é importante saber exemplos e diferenças entre as revoltas separatistas e nativistas. São também assuntos muito cobrados as políticas criadas por Getúlio Vargas, como a consolidação das leis trabalhistas, a criação do voto universal e da Comissão de Desenvolvimento Industrial. Considerando a atual conjuntura do país e do mundo, é possível que tópicos relacionados ao impeachment de Collor ou então à crise política na América Latina apareçam nas questões desse ano. A prova de matemática é a mais diversificada do vestibular da PUC. Os assuntos cobrados nessa prova apresentam uma frequência de repetição relativamente baixa. Esses assuntos são funções, geometria espacial, trigonometria e números complexos. Com relação a funções, os tipos mais válidos para a revisão são as funções exponencial e logaritmo. É importante que o aluno conheça o formato do gráfico dessas funções e as condições que elas precisam atender para serem crescente ou decrescente. Com relação à prova de língua estrangeira, destacamos que a prova de inglês é composta basicamente de interpretação de texto. É comum ser cobrado uma questão de vocabulário, só que isso não possibilita uma revisão de última hora. Vai ser mais ou menos uma questão, sabe ou não sabe. Na prova de espanhol, o optante por essa língua deve encontrar mais ou menos a mesma constituição que o da prova de inglês. A diferença básica é que nessa prova pode aparecer uma questão de gramática, que cobre, por exemplo, a acentuação ou a morfologia de determinada palavra. Essas foram as dicas para o vestibular da PUC. Esperamos que elas sejam bem úteis para vocês, tá? Para o pessoal que vai fazer a prova amanhã, boa prova!
E fiquem de olho na nossa página para vocês acompanharem dicas para os próximos vestibulares e outras novidades que a gente está criando.